Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Flitos e esse é o canal Colorindo Sonhos. Hoje nós vamos aqui para a nossa terceira parte desse passo a passo que tá uma delícia e eu espero muito que vocês também estejam gostando. E se vocês quiserem acompanhar mais essa parte, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Curta, comente e compartilhe com quem também ama colorir. E vamos lá. Então a minha ilustração está assim. Eu estou já completamente apaixonada por essa página. E hoje, como eu disse para vocês, nós vamos colorir essa casinha, telhadinhos e essas plaquinhas que tem aqui na frente. Também vamos colorir as janelinhas, né, que vai acompanhar o mesmo tom de madeira que nós usamos no vídeo passado. Vamos aí fazer todas essas plaquinhas, esses itens que está faltando para deixar então aqui. Eu falei lojinha no vídeo passado, mas eu acredito que é um restaurante. E aí vamos deixar aqui tudo prontinho no nosso tênis para então partir para o fundo. Bom, essa casinha aqui em cima, ela vai ser feita também seguindo, né, as mesmas cores que nós usamos no vídeo passado, o mesmo tom de madeira aqui, da mesma forma, certo? Então, eu já vou começar fazendo uma camada aqui do 505 em toda a casinha, nas partes que são madeira. Essa casinha, ela tem as molduras da janela, né? E eu vou querer fazer essas molduras também com um tom um pouco mais escuro. Eu já nem passo, né, o 505 ali, para deixar elas ali por último. Essa casinha também vai ter bastante sombra, né? Tem aí o telhado, que é bem grande, tem cortininha, tem o próprio tênis fazendo sombra. Então, essa casinha, ela vai ficar mais escura do que o restante das madeiras que tem aqui. Eu não vou usar o lápis branco na sequência do 505, por se tratar aí de espaços muito pequenininhos, e a casinha ela vai ficar mais escura, então não tem essa necessidade. E eu já vou partir aqui fazendo risquinhos com o 557. Então, eu faço aí todos os risquinhos nas extremidades da madeira, da mesma forma que nós fizemos ali, né, nas madeiras aqui de baixo. Se vocês perderam o vídeo 2, eu vou deixar aqui no card, onde eu mostro passo a passo de como eu fiz toda essa madeira, que vai ser da mesma forma que nós vamos trabalhar aqui. Os primeiros vídeos eu explico bem bonitinho, então, se você perdeu o segundo vídeo, clica no card aqui, assiste o segundo vídeo e depois volta para esse. Então, aqui eu fiz todo o contorno do telhado e vou fazer uns risquinhos aqui embaixo também. E vou seguindo, né, em toda a casinha fazendo o mesmo. Feito isso, então, agora eu vou usar a minha cor de sombra, que é o 563, é um marrom escuro. E eu já vou começar a adicionar as sombras mais escuras aqui na nossa casinha. Essa parte de trás aqui, pelo fato de ter esse telhado bem grandão e na frente o tênis, aqui é uma parte que vai ficar bem escura, então eu não vou trabalhar nas ripinhas da madeira, eu só vou colocar a sombra aqui. Essa parte toda da casa vai ser uma parte bem escura. Então, com o 563, com movimentos de vai e vem na vertical, eu vou adicionando todas essas sombras. Nessa parte da casinha, agora eu vou colocando as sombras abaixo do telhado, abaixo da cortininha e aqui também na volta do tênis. Essa parte do telhado, como a própria ilustração indica, ela já não tem tanta sombra como essa parte de cá. Então, aqui, ó, com movimentos circulares, eu só faço o contorno e dou uma leve esfumada, dessa forma. E aqui, ó, na parte de baixo, né, desse telhado, eu também coloco só o contorno e dou uma leve esfumada. Nessa parte, eu já vou querer trabalhar nas ripinhas da madeira também, seguindo aqui o mesmo padrão. Então, eu faço de duas em duas
um traço mais forte dividindo elas. Então, eu vou começar daqui que dá melhor a visualização. Olha como dá um destaque diferente, como muda, né? Então, esse cantinho também vai receber um pouco mais de sombra, certo? E aí, o mesmo eu vou fazer aqui na parte de baixo, já colocando com movimentos circulares a sombra ao redor da nossa janela. Esse lado de cá, essa sombrinha, nós podemos avançar um pouco mais. Já coloco também aqui a sombra da cortininha e aí eu puxo alguns risquinhos. E aqui também eu vou marcar as ripinhas. Olha só, e essa parte de baixo eu vou querer ela bem escura por conta da sombra do tênis. Fazendo isso vai fazer com que crie um espaço entre o tênis e entre a casinha, então é bacana deixar essa parte também bem escura. Já vou adicionar a primeira sombra aqui, toda a volta do tênis com o 563, lembrando, não precisa forçar, porque ainda vão entrar mais camadas de cores mais escuras aqui, então é bem tranquilo. Dessa forma, e aí eu vou marcar aqui essas linhas que tem aqui. Olha só então como está ficando, e agora eu vou usar o 556, que é o meu marrom. Vou fazer também risquinhos, e ele também vai me ajudar a dar uma intensificada nas sombras. Então, saindo de todas as sombras, eu vou fazendo risquinhos. Aqui nessa parte eu vou repetir toda essa minha camada de sombra, porque eu quero aqui uma sombra escura para dar essa impressão, né, de distância, porém nós temos o tênis preto, então se eu vim aqui só com preto e colocar essa sombra, vai parecer uma coisa só. Então é muito bacana usar aí os tons de marrom para nos auxiliar aí nesse efeito. Agora eu vou trabalhar com a cor 561, que também é um marrom bem escuro, fazendo novamente as marcações, sombras, escurecendo ainda mais. E eu vou usar agora o lápis branco em toda a casinha. Nessa parte o escuro não precisa passar, mas aqui nessa parte da frente. Aqui na parte de cima, nós vamos passar bem passado o branco para dar esse esbranquiçado. E agora nós vamos trabalhar com lápis preto. Primeira coisa que eu vou fazer com lápis preto é toda a divisão dessas ripinhas, marcando bem para que elas fiquem, né, bem marcadas, bem divididas. Agora vamos passar para essas molduras, né, tanto da janela quanto essa moldura da casinha. Essa moldura da casinha, ela vai ser da mesma tonalidade da casa. Então, eu já utilizo aqui o 505, fazendo essa base. Vou usar um pouquinho do 557, saindo aqui das sombras. Deixando o centro mais claro. Vou usar o 563 também nas extremidades, me auxiliando, né, na sombra. Não precisa avançar muito com ele. E agora eu vou usar o 556, o tom de marrom,
Fazendo o mesmo aqui. Dessa forma, certo? Outro lugar que eu quero fazer essa mesma coisa é nessa parte aqui, na frente desse telhado. Então, eu já vou começar aqui com o 505. Dessa forma, olha só, então. E agora, vamos fazer, né, a moldurinha da janela. Eu quero que essa moldura da janela acompanhe o telhado, então eu vou usar o vermelho que nós usamos, né, aqui no primeiro vídeo, que é o 509, e vou fazer uma camada toda nessa janela, nessa moldura da janela. Dessa forma, vou usar um pouquinho do 505 bem no centro, misturando, vai dar uma alaranjada, fica bem interessante. E agora eu vou usar o lápis preto para fazer as sombras. Então, aqui, ó, vai ter a sombra dessa parte aqui, que é dentro, né, da cortininha. Aqui também vai ter uma sombrinha e aqui também. E agora nós vamos começar a colocar a sombra para fazer com que essa moldura da janela fique mais com mais volume. Então, nós vamos escolher um dos lados. O lado vai ser o lado de dentro. Aqui eu vou passar uma linha um pouco grossa de preto. Aqui também. E esse lado de fora que já está mais grossinho. E aí, aqui embaixo eu vou fazer o mesmo. Dessa forma, com o lápis branco do lado oposto, eu passo um pouquinho do branco. Dessa forma. Agora, para fazer os vidrinhos desse restaurante, né? Eu vou iniciar com uma camada do 529, cobrindo toda essa parte de dentro da janela. Dessa forma. E agora o preto, deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Eu vou fazer aqui o contorno primeiro de toda essa cortina. Eu passo o preto na linha dessa cortina toda. E agora, na diagonal, eu vou começar a colocar algumas faixas, né, com o preto, criando, né, essa nuance do azul. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo ver esse efeito. Então, vai ficar, né, alguns riscos preto e uma nuance leve do azul. O mesmo eu vou fazer aqui desse lado. Eu vou passar o lápis branco só nas partes que ficou azul. Olha que interessante que fica esse efeito para fazer janelinha. Dessa forma, e agora com uma caneta branca, eu só coloco também nas áreas do mais claro, risquinho grosso. Olha que bacana que fica. Do lado aqui tem uma outra janela, mas essa janela ela tá mais escura. Eu acredito ser uma janela, né? E ela vai ser feita aqui também da mesma forma. Gente, e olha só como está ficando. Essa casinha tá muito fofa. Agora vamos trabalhar nessa parte de dentro da janelinha aqui. E eu vou usar o 505 também para acompanhar as nossas madeirinhas. Então, eu já começo nessa primeira camada e vou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui na casinha.
Bom, olha só então como ficou mais essa parte. Agora vamos passar para esse telhadinho aqui, que vai ser igual esses outros dois telhadinhos que tem aqui, certo? Então, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vou começar aqui com o 509, fazendo uma camada em todo esse telhadinho, seguindo aqui o formato do telhado. Agora, com a cor número 561, que é esse marrom escuro, eu vou colocar as sombras, né, entre essas partes do telhado. Então, é um telhado de madeira também. Vamos fazer as ripas da mesma forma que a gente veio fazendo as ripas da nossa casa. Aqui eu também já vou colocar com o 561 uma sombra aqui nessa parte de trás e aqui nessa parte da frente também. Toda a linha eu contorno e faço movimentos circulares. Como vocês podem ter reparado, eu fiz uma camada muito leve, né, do vermelho, não tem nem vibração, e é assim mesmo tem que ser feita essa camada. Agora eu vou usar o 505 apenas aqui nessa parte de cima do telhado, bem pouco dele também. E agora eu vou repetir a camada do vermelho, saindo dessas sombras, dessas marcações, com um pouquinho mais de pressão na mão, e eu vou misturando ao 505 para que crie, né, um tom de vermelho mais vivo e tenha essa nuance do amarelo. E aqui eu também repito a camada nessas madeirinhas, tanto nessa na parte de cima como nessa na parte da frente. Essa da parte da frente eu vou deixar um pouco mais clara no centro. Dessa forma, e agora eu vou trabalhar com o lápis preto, reforçando aquelas sombras que nós fizemos com o marrom e dando mais destaque aqui para esse nosso telhado. Então, apontem o lápis preto, façam as linhas. E agora vamos fazer a sombra desse telhado em cima desse telhado. Aqui, olha, nessa parte, acompanhando nessa casinha aqui, tem mais sombra. Então, bem aqui nessa lateral, vou pegar o preto e vou esfumar essa lateral toda. E aqui eu vou colocar só um leve contorno. Aqui, olha, eu vou reforçar a sombra do preto. E agora, eu vou usar o lápis branco só no meio de cada uma dessas partes aqui do telhado. Olha só como ficou. Agora, para finalizar aqui essa casinha e a gente partir para esse telhado maior, eu quero fazer também as cortininhas. E aqui é o que eu falo. Eu vou fazendo a ilustração e ideias vão surgindo. E quando faz assim um clique na mente, eu falo, não, tem que ser dessa forma. E eu não consegui pensar em outra coisa a não ser uma cortininha branca. Eu acho que vai dar um super contraste aqui, e aí eu também vou passar para vocês, né, uma forma bem legal de fazer cortina branca, usando o lápis cinza para nos auxiliar nas sombras. Então, vou usar o cinza e o preto para me auxiliar fazer essas sombras, o movimento da cortina, as dobras, né, e deixar essa cortina branquinha, certo? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu vou começar com 565 tom de cinza e eu vou me baseando pelas partes que já tem na ilustração marcada, certo? Então, aqui vai ter uma
sombrinha, eu vou passando em todas essas partes que tem já essa marcação. Só que somente isso eu não acho que dê o efeito de dobra, né, da cortina. Então, agora eu vou pegar bem aqui do cantinho dessas marcações e vou trazer até a pontinha e eu faço um leve esfumado. Pego aqui desse cantinho, desço até a ponta e faço um leve esfumado e vou fazendo isso em todas. Como no próprio desenho já tem muita marcação de preto, essa cortina, ela vai ser uma cortina branca com bastante sombra, certo? As dobras bem grandes, mas só de fazer isso a gente já consegue ver aí as dobras com mais facilidade. Agora eu vou usar o lápis preto só no cantinho, sem avançar demais, tá? Só para dar mais volume para essas dobras. Só aqui no cantinho de cada finalzinho da sombra, eu passo o lápis preto e eu dou uma leve avançada para cima do cinza. Ó, passo o preto e levemente eu avanço ali para o cinza. E agora o nosso trabalho vai ser todo com o lápis branco. Eu vou esfumar essas sombras e passar em cima da cortininha toda. Vou sair, né, do preto, do cinza e vou avançando pro branco. Essa parte pode ser feita com um pouco mais de pressão na mão para deixar bem esbranquiçado até mesmo as nossas sombras. Olha só, agora eu preciso fazer uma sombra também dessa parte da casa, né, dessa parte do telhado. E essa sombra vai ser aqui no contorninho, com um lápis preto. Eu vou passando nessa linha no contorno desse telhado. E eu, com movimentos circulares, eu dou uma leve avançada aqui para baixo. Dessa forma, e agora, depois de ter passado o lápis branco, depois de ter feito a sombra, eu vou passar o lápis preto nessas dobrinhas. Vou passar bem passado, mas só um pouquinho aqui na parte de cima, fazendo com que essa dobra fique parecendo estar ali mais intensa na parte de cima. Dessa forma, e olha só, vou usar minha caneta branca para fazer o contorno da minha cortina e trazer também mais luz aqui, né? Trazer esse branquinho da cortina. Então, eu tô usando aqui, vou tentar fazer com a minha Uniball 153, ela tá no finalzinho, mas vou tentar fazer com ela, que ela é bem branquinha. E agora aqui, eu passo um risquinho branco. Quem tiver posca, pode fazer com posca, também fica mais fácil. Como nós passamos o branco, né, facilita o trabalho usando a posca. Bem na área da luz aqui, nós vamos passar um risquinho branco na nossa cortininha. E olha só que graça que essa cortininha ficou. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado, da mesma forma. Só que eu vou mudar as sombras, né? Elas vão ser para esse lado de cá. Olha que graça ficou essa nossa casinha. Tô muito apaixonada. E agora nós vamos passar aqui para esses telhadinhos de baixo, esse e esse, que vai ser feito da mesma forma que foi feito esse aqui de cima, certo? Então, vou já iniciar aqui com o vermelho 509, passando, fazendo, né, a primeira camada também com a mão mais leve.
Aqui, diferente, né, daquele telhadinho lá de cima, eu não vou usar o 561, eu já vou usar o preto para fazer a minha sombra. Aqui eu vou fazer como se fosse uma divisão ali no meio, e aí dessa divisão para cá eu vou colocar a sombrinha e para cá também, deixando as pontas mais claras, certo? Aqui vai ter bastante sombra, porque essa casinha tá em cima desse telhadinho, então nós vamos colocar essa sombra em volta aí de todo esse telhado, criando essa sombra mais escura. Dessa forma, e aqui eu vou usar o preto nessa linha. E todas as vezes que faz essa ondinha, nessa ondinha a gente dá uma valorizada a mais no preto para criar, né, esse efeito de que realmente tá acima um telhadinho do outro. Dessa forma, com 505 eu só vou passar ele nessas partes mais levantadinhas desse telhado. E nas bordinhas aqui também. E agora eu vou repetir a camada do vermelho, do 509, sempre saindo das sombras. E aí, nas partes que vai chegando o amarelo, nós vamos dando uma leve clareada para misturar e dar esse tom bonito de alaranjado aqui. E agora, eu também vou repetir a camada aqui nesse telhadinho. E agora, eu vou usar também o vermelho, fazendo essas bolinhas que tem aqui, que fazem parte, né, do telhadinho. E aí, eu passo o vermelho em toda a bolinha. E com o preto, eu faço a sombrinha, né, de cima do telhado. Marco bem essas partes, né, que faz essa voltinha, criando, né, mais volume aí pro nosso telhadinho. E não se preocupe aqui se essas bolinhas ficarem muito escuras. A ideia é dar mais volume para o telhado em si. Então, se aqui ficar mais escuro embaixo, dá um efeito bem legal, tá? Não se preocupe em deixar elas aparecendo super vivas. É legal deixar dessa forma. Realmente parece que está acima. E olha, gente, olha como está ficando. Vou usar um pouquinho do branco em algumas partes aqui, para dar um efeito de clareada mesmo. E aqui no finalzinho desse tamanho. Olha só, e vamos passar pro telhado da nossa casa lá de cima, para deixar todas as nossas casinhas pronta. E aí também no vídeo de hoje eu vou passar as janelinhas aqui para vocês. Bom, para fazer o nosso telhado, eu queria que ele também tivesse, né, um tom avermelhado. Então eu escolhi aqui um tom de bordô, é o 559. Ele é um marrom mais avermelhado e eu já vou fazer a camada toda do telhadinho com ele, também com a mão leve. Depois nós vamos trabalhando aí nos efeitos e sombra do telhado. Bom, então olha só como ficou nessa camada, olha que cor linda. E agora nós vamos trabalhar com o preto, adicionando sombras aqui para o nosso telhado. Então essa parte interna eu já vou deixar pronta, fazendo a sombra aqui nesse
nessa parte onde junta, né, o telhado. E aí aqui eu vou, com movimentos circulares, começar a esfumar, deixando só a bordinha dessa parte do telhado mais clara. Dessa forma. Aqui eu vou colocar uma sombra atrás dessa marcação aqui que tem do telhado. E também com movimentos circulares, eu vou levando o preto aqui para cima do telhado. E aqui eu vou criar como se fosse um triângulo de sombra. Dessa forma, deixando ali aquela parte um pouco mais escura. Aqui no finalzinho, eu também vou colocar um pouco mais do preto. E nessa pontinha também. Olha só, então, como está ficando. Agora, eu vou voltar aqui com o 559, saindo de cima dessas sombras do preto, avançando, e nos lugares onde não recebeu sombra nenhuma, eu vou diminuindo a intensidade, certo? Então, aqui eu vou saindo de cima do preto, e à medida que chega no final da sombra do preto, eu avanço e eu começo a diminuir a intensidade, fazendo dessa forma. Agora, para esse centro que ficou um pouco mais claro, eu vou usar também o 505, colocando manchinhas aqui em cima desse nosso telhado, mas são manchas pequenas, tá? É só algumas manchinhas. E agora, com o preto, eu vou colocar esses, fazer nessa texturinha do telhado. Aonde já está bem escuro, não precisa, mas aqui na parte do claro. E agora, com o lápis branco, nós vamos passar levemente aqui no telhado, fazendo também como se estivesse fazendo manchinhas aqui, trazendo alguns pontos, né, mais esbranquiçados para esse telhado. Eu também retorno aqui com o 505, criando também mais manchinhas aqui no telhado, desse tom mais amarelado. E por fim, eu faço uma leve camada do 559 para misturar todos esses tons e também ajustar a camada toda aqui do nosso telhadinho. Agora, aqui nessas partes das bordas, com o 505 eu também passo, trazendo, né, essa luz do amarelo pro telhado. E eu repito aqui também a camada do 559. Com o lápis preto, eu só vou colocar a sombrinha embaixo aqui dessa nossa bandeirinha. E reforçar a linha preta do telhado todo. Bom, então olha só como ficou o nosso telhadinho, e aí eu vou também trabalhar nas bandeirinhas aqui em cima. A bandeirinha vai ser vermelha, eu vou usar o 509 também, arrumar minha plaquinha aqui. Vou fazer uma camada inteira, depois eu venho trabalhando na sombra, na dobra e no movimento dessa bandeirinha. Então, primeiro eu faço uma camada leve em toda a bandeira, usando o vermelho 509. Com o mesmo vermelho, eu reforço as partes onde eu quero dobras. Então, aqui, olha, vai ter uma dobra.
uma leve arredondada aqui. E aqui, nessa parte, onde na própria ilustração mostra, né, que tá mais fininho, também vai ter essa dobrinha aí. Dessa forma, agora eu trabalho com um pouquinho do preto no meio aqui dessa dobra, dando ainda mais profundidade, né, pra dobra. Também faço um leve esfumado e vou arredondando aqui nas bordinhas. E aqui, bem na borda da bandeira, eu também passo um pouquinho do preto. Nesse finalzinho também eu vou pôr um pouquinho do preto. Com o lápis branco nas áreas mais claras, eu passo também o lápis branco. E agora eu vou repetir a camada inteira do vermelho, 509. Na hora que vai chegando no branco, eu dou uma leve clareada. Sempre vou saindo do preto e eu vou avançando, e aí eu dou essa clareada quando chega perto da parte onde eu passei o lápis branco. Dessa forma, olha só. E agora, nós podemos usar o branco para ajuste de camada. Dessa forma, aqui no mastro da bandeira, eu quero trazer um pouquinho de brilho. Eu gosto muito de trabalhar com canetas gel, então eu vou trazer aqui uma caneta dourada. Essa que eu tô usando é uma dourada com glitter da Atriz. E também vou usar aqui nessa parte. Eu gosto desse dourado porque é um dourado mais fechado, um dourado mais escuro. Acho que fica bem legal. E também tem uma outra parte aqui atrás que eu também coloco dourado. Bom, então, para terminar essas partes todas de madeira, nós vamos trabalhar agora nessas janelinhas que vai seguir o mesmo estilo da madeira de todas essas casinhas. E o vídeo já está bem longo, então eu vou finalizar nesse vídeo todas essas madeiras com vocês, para que no próximo vídeo a gente só trabalhe nessas plaquinhas e tudo mais. Todas as vezes que eu começo a gravar um vídeo, eu penso em fazer uma infinidade de coisas, mas o tempo passa muito rápido. Então, hoje vamos trabalhar aí nessas janelinhas e no próximo vídeo aí a gente vê todas as plaquinhas, vasinhos e tudo mais, certo? Então, as janelinhas vão ser feitas também com as mesmas cores e também com o mesmo processo, tá? Vou começar aqui com o 505 e essas daqui, elas têm todas as ripinhas de madeira na horizontal. Então, essa é a única diferença, nós vamos trabalhar da mesma forma, só que nós vamos trabalhar deitadinho agora, certo? Então, já vou iniciar a camada no sentido de cada madeirinha. E olha só, então, como ficou. Vou usar só mais um pouquinho do 505. Nesses meinhos que eu deixei mais claro, eu só repito a camada. E olha só que graça que ficou aqui a nossa janelinha. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma parte, né, desse nosso passo a passo
eu estou apaixonada e eu espero muito que vocês também tenham gostado das dicas, que tenham aproveitado, que se inspirem, né? E curta muito esse vídeo, deixe seu comentário. Quem estiver juntinho comigo, comenta aqui que está acompanhando, que está colorindo junto. E também poste lá no Instagram me marcando para eu poder ver o processo do passo a passo de vocês também, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo e na terça-feira a gente se vê com mais uma parte e eu já estou muito ansiosa. Então é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê na terça-feira. Até mais!